Já imaginou uma vida sem problemas? É uma vida assim, de paz e calma, sem muitos conflitos, sem muitas questões, que a sua única preocupação é: qual é a bolsa que eu vou usar? Ou qual é o iFood que eu vou pedir? Parece uma vida muito boa, né? Mas não é engraçado que, ao mesmo tempo que a gente não gosta dos problemas, as conversas mais profundas das nossas vidas são em torno de um problema. E que a conexão que ela dá pra gente é tão profunda que praticamente dá sentido pra nossa vida. Oi, eu sou a Aline e esse é o Cosmos Report, um podcast manifesto entre o caos e o cosmos da vida moderna. Sejam muito bem-vindos. E nesse episódio eu te convido a refletir sobre o impacto dos problemas e erros no nosso desenvolvimento pessoal. Mas antes eu quero saber, e aí, fez o seu planejamento para 2026? A gente fez um lá no nosso episódio 01, então clica aí em algum lugar que ele vai estar por aí. E faça o seu planejamento, porque 2026 é um ano de eleição e Copa do Mundo, então é a receita perfeita para você perder um ano todinho da sua vida, entrando em conflitos e fazendo coisas que não vão te levar a nada. E a gente não precisa disso, não é mesmo? Não deixa a sua vida e o seu tempo escapar das suas mãos, não. E faz. Bom, e o nosso tema aqui, problemas, né, gente? Você conhece alguém que parou de errar? É alguém que um dia simplesmente parou de errar e não errou mais até sair do corpo, até sair dessa vida. Você conhece alguém? Porque as únicas pessoas que eu conheço que pararam de errar, elas estão hoje nos cemitérios, né? Elas não fazem projetos, elas não têm conflitos, não têm dúvidas, não se entregam ao amor, não fazem viagens, não buscam conhecimento, não se expõem por medo. Por isso elas não têm problemas, porque elas não têm uma vida. E ao mesmo tempo que ninguém quer ter problema, todo mundo quer saber do problema dos outros, já reparou? A rede social espelha isso perfeitamente, né? O quanto o barraco, a fofoca da vida do outro, dos famosos, ela envolve, né, as pessoas e vira trend, e vira um assunto comentado. E a gente vê pessoas que não têm o que comer amanhã preocupadas se o fulano traiu a fulana ou não. Ah, mas você vai dizer, eu? Eu não faço isso. Eu não tenho nem tempo pra entrar nessas fofocas da internet. Eu não me misturo com essa gentalha. Tá bom. Eu sei, você sabe. Todo mundo sabe que isso é mentira. Sabemos que dentro do nosso círculo social, dentro da nossa realidade, a gente quer sim se envolver e saber dos problemas das pessoas que nos interessam. E a gente também quer compartilhar os nossos problemas com essas pessoas e ser acolhido por elas. Isso acontece porque os problemas têm duas funções essenciais para a nossa evolução. A primeira função é a conexão social, porque a base das relações é a vulnerabilidade. Se nós não compartilhamos nossas dores, as nossas fraquezas e os nossos conflitos com as pessoas, as relações não se aprofundam, elas ficam na superficialidade e a gente não se sente conectado com elas. Então a gente vive quase que um dilema. Vou me conectar através dos meus problemas ou vou me preservar para não expor a minha vulnerabilidade para o outro? Mas não se expor causa dor, né? Causa sofrimento, porque o humano não é uma ilha. A segunda função dos problemas é o treinamento das habilidades para que a gente enfrente as adversidades da nossa vida. A resiliência e a criatividade. A resiliência serve para a gente não perder a cabeça e a criatividade serve para a gente buscar maneiras de solucionar os nossos problemas de uma maneira criativa, né? Uma maneira diferente. Ter ali dentro de nós os recursos para resolver qualquer problema. Sem essas ferramentas, não há como ter controle emocional diante de alguma adversidade ou de um desafio inesperado, porque o que nos dá confiança é encontrar dentro de nós os recursos necessários para lidar com qualquer situação. Normalmente, nós evitamos compartilhar nossos problemas por nos sentimos julgados de alguma forma, em algum determinado momento, por alguma determinada pessoa. E não é isso que queremos.
O que a gente quer é ser mimado, cuidado e ser o quê? Protegido de nós mesmos. Mas e se eu te falar que essa pessoa que te acolhe, que passa a mão na sua cabeça, que passa o pano pra você, essa pessoa tá acabando com a sua evolução, atrasando o seu progresso? Porque é muito bom ser acolhido, eu amo. Mas o que é o acolhimento se não uma pausa do nosso caos? A vergonha de ser julgado deixa a gente despreparado para lidar com os desafios futuros, nos deixa fraco para solucionar as nossas questões mais íntimas, porque são elas que a gente quer poupar do olhar de julgamento dos outros. Mas quanto que a gente perde por não enfrentar as nossas falhas com devido rigor? Quanto que a gente perde por nos pouparmos, por não queremos mudar, por não queremos evoluir? O meu mais recente desafio foi o meu processo de imigração para os Estados Unidos. É uma coisa que você não tem conhecimento, então tudo é muito novo, o que vai acontecer, tem muitas informações totalmente contrárias umas das outras quando você vai pesquisar. Eu tive que lidar com inúmeros formulários complexos, imposto de renda, escolha de advogado, lista de documentos sem fim, traduções, exames médicos, entrevista para uma pessoa vir e falar quem é você. É uma entrevista para você ser totalmente julgado pelo outro. E, e tudo bem. Porque isso até me ajudou também a entender as consequências dessa minha decisão para minha própria vida. O que foi bom também. Eu fui evoluindo ali com o processo, não só nas skills, né, nas habilidades que eu tinha que ter para lidar com a burocracia, mas também com o processo de me mudar de verdade para um outro país. De verdade, assim, residência fiscal Estados Unidos. Bem diferente, bem novo e que dá até um certo medo, porque eu nunca paguei imposto num outro país. Embora eu tenha vivido em outros 4 países sem ser o Brasil, né? Eu nunca paguei imposto em um outro país. Então, tudo muito novo. E você precisa acertar, né? Você precisa fazer tudo direito. Porque senão você vai ter consequências das suas atitudes. E foi difícil, porque eu me senti julgada a todo momento. Ninguém me poupou, ninguém passou a mão na minha cabeça, ninguém fez nada por mim, a não ser as pessoas envolvidas, né? O meu advogado, o meu marido. Mas, assim, fazer por mim, ninguém fez. Eu tive que fazer todos os passos e juntar todas as coisas e fazer todas as pesquisas e enfrentar todos os julgamentos. Mas eu sabia que eu era capaz, porque eu já lidei com outras questões imigratórias antes da minha vida, não tão fortes, mas essenciais para entender que eu conseguiria lidar com essa situação e que eu tinha os recursos para fazer isso dentro de mim, que eu não precisava me preocupar, me desesperar. Não que eu não tenha me preocupado e me desesperado, tá? Eu me preocupei e me desesperei. Mas foi rápido, porque acho que evoluir é a gente, quando cair, levantar mais rápido a cada momento, né? E não cair. Porque não cair e não ter problemas não existe, né? A não ser que você não esteja viva. E eu só consegui lidar com todas essas questões porque eu tinha inúmeras referências dentro de mim, resolvendo outras questões. Por exemplo, questões fiscais. Eu já resolvi várias da minha empresa no Brasil, então eu já tinha alguma coisa ali, algum conhecimento mais ou menos sobre isso. Eu já viajei bastante, né? Eu já morei em outros países. Eu pesquisei muito. Então, assim, os recursos para lidar com a situação eu tinha, e isso é o que me fortaleceu para lidar com tudo. As situações do passado, os erros do passado, né, os problemas resolvidos do passado, eles servem para ancorar a gente para resolver os problemas do presente. Então eu aprendi, né, a ser um pouco advogada, um pouco contadora, um pouco tradutora, um pouco administrativa, mais a lidar melhor com documentos. Aprendi muitas coisas. Então o que eu faço? Eu uso uma técnica que é infalível para mim. Teste e vê se faz sentido para você. Quando o problema, o desafio se apresenta na nossa vida, a gente tem que parar, sentar com calma e refletir, ao menos por 1 minuto.
Eu já passei por algo assim? Tem alguma coisa que eu fiz que era tão complexa ou similar no grau de seriedade, de dificuldade para lidar no passado? E aí você rebusca no seu arquivo de memória e você vai encontrar ali coisas que você já resolveu, que você já passou. Eu resolvi? Como eu resolvi? E aí eu lembro daquilo, eu lembro como eu resolvi, eu lembro como foi bom depois. E essa memória do meu arquivo de memórias, ela me ancora e ela me dá a confiança para saber que eu sou capaz de lidar então com esse novo problema, porque eu já lidei com outros. Eu não vou precisar perder meu controle, eu não vou precisar me desesperar, porque eu dou conta. Então, eu me concentro na criação da solução do problema, né? E quais são as habilidades para fazer isso? É a resiliência e a criatividade, que foi treinada com todos esses erros e acertos e problemas do passado, que já foi treinado ali e que já tá forte em você. Você não se dá conta disso, mas tá lá. Você tem o recurso da resiliência e da criatividade, senão você não ia estar nem mais vivo. Porque a gente precisa de criatividade e resiliência por toda a nossa vida. E essas são as habilidades que os problemas nos dão. Então a gente se firma na resiliência e na criatividade que já existe dentro de nós. Eu vou contar pra vocês, viu, gente? O dia que eu recebi meus documentos, eu me senti tão feliz, tão orgulhosa de mim. Mas tão orgulhosa de mim. Nossa, como foi delicioso aquele dia. Foi tão bom que eu fiz o que eu sentei ali com os meus documentos. E eu tirei uma foto mental, assim, de como eu tava me sentindo bem, como eu tava me sentindo potente, realizada, inteligente. Tirei aquela foto mental daquela situação e pus no arquivo da memória. Porque a gente tem que fazer esse exercício. Inclusive, essa foto mental é um exercício mesmo do cérebro, para a gente conseguir acessar de novo aquele momento que a gente se sentiu de determinada maneira, que pode ajudar a gente a ancorar a gente até a confiança necessária para enfrentar novas situações. Tá, mas tudo muito legal, mas e aí? Então, o que você tá dizendo é que eu tenho que compartilhar meus problemas com qualquer pessoa e é isso? E aí, deixe que diga, que pense, que fale? É e não é. Escolha as suas batalhas. Sabe, você vai perceber, e se você não percebe, saiba que são energias completamente diferentes das pessoas que são ruins e das pessoas que são mais duras, mas têm o amor por nós e, na verdade, estão querendo nos ajudar. São energias completamente diferentes, que se você se treinar, você vai perceber, se é que você já não percebe. Porque a gente se engana um pouco também, né? Mas, se você não percebe, você consegue ficar mais sensível para perceber quem aqui tá realmente me dando um feedback que é duro, mas é real e que vai contribuir para minha evolução. E quem é que tá me dando um feedback baseado, né, nas próprias projeções, nos próprios conflitos que não estão resolvidos dentro da pessoa. Tem muita gente que não enfrenta as próprias questões e isso se reflete na maneira como elas lidam com as questões dos outros. E elas normalmente acabam usando as nossas fraquezas, nossa vulnerabilidade, para se crescerem, se autoafirmarem em cima da gente. E a gente não precisa disso. Então escolha suas batalhas e se afine para você perceber a energia de uma pessoa em conflito com ela mesma, que vai refletir os problemas dela mesma em você, e das pessoas que vão falar a verdade, que seja dura ou não, mas que estão ali prontas com uma solução, que estão prontas para te ajudar e que vão falar, fulano, eu sei que agora você não está podendo lidar com essa verdade. Então se dê o seu tempo, mas saiba que você não pode ficar para sempre sem lidar com essa verdade. Que em algum ponto você vai ter que fazer um acordo consigo mesmo. Ok, agora não dá mais para eu negar, então a partir de tal momento eu vou lidar com essa realidade, que é para eu evoluir. Mas saiba diferenciar e não tenha medo de compartilhar com as pessoas que são duras, mas estão ali, que são reais, que estão falando algo que é verdade, que é necessário para a nossa evolução e que no fundo, às vezes a pessoa nem sabe, mas a gente sabe dentro da gente. Não tenha medo de compartilhar com essas pessoas, porque essa é a sua galera. Ai, vamos dar uma pausa aqui, porque água é vida e é hora de beber água. Já bebeu água aí? Tá bebendo água? Vocês sabem que eu sou a padroeira da água, né?
Pra quem não sabe, eu amo água, água é vida, purifique a sua. Ok, pausamos, bebemos nossa aguinha, vamos chegar a uma conclusão, né? Qual que é a conclusão, né, gente? Conclusão, vou dar até uma conclusão bem pessoal, né? Todos os erros e problemas que eu achei que eu tinha ao longo da minha vida, né? Todos os conflitos, todas as rejeições, situações inesperadas, me fizeram evoluir como nenhuma outra experiência na minha vida fez. E todos aqueles que me julgaram, que não me acolheram, que me expuseram, né, que se cresceram em cima de mim, que se autoafirmaram em cima de mim, na verdade, eles só estavam trabalhando a meu favor. Trabalhando para mim, para minha evolução. Então, a gente pode até usar como um padrão, né? Sempre que um problema se apresentar, então, qual que é o passo a passo para lidar com esse problema? Para refletir 1 minuto. Busca no seu arquivo de memórias outros problemas parecidos ou do mesmo tamanho que você já resolveu no seu passado, já lidou, conseguiu resolver aquilo e se ancora nessa memória e lembra. Eu dou conta, eu consigo, eu tenho a criatividade e a resiliência necessária para enfrentar isso agora. Porque eu já enfrentei todos esses outros problemas. Então, gente, que tal a gente legalizar os problemas, sabe? Não ficar querendo uma vida sem problemas, porque isso acaba até que refletindo a nossa pouca consciência, né, do que é a vida, porque a vida não é para você vir passear e ter a dúvida da bolsa que você vai escolher ou do sapato que você vai usar. A vida é para evolução constante e não querer problemas é uma péssima maneira de viver. O que a gente realmente precisa querer é ter os recursos necessários para resolver qualquer problema que se apresentar. Porque isso sim que é uma delícia de viver. Aqui um problema aqui, ó, outro aqui, ó, resolvi aqui, outro problema aqui, ó, resolvi, outro problema, resolvi, pode vir, joga no peito que eu mato. Não tem preço, gente, não tem preço. Então não tem por que a gente ter medo de resolver nenhum problema. A gente tem mais é que querer grandes problemas, cada vez maiores problemas, porque isso aí é estar vivo, né? Isso é estar vivo, é ter habilidades, é ter projetos, é estar crescendo o tempo todo e é também estar fortalecendo as habilidades que fazem a gente progredir, que é a resiliência, que é a criatividade, que é a conexão com as pessoas que são importantes. Então, é isso. E quando alguém apontar o dedo, né, para as nossas fraquezas, para a nossa vulnerabilidade, a gente pode falar, é verdade. Nossa, é verdade isso aí. Eu vou ver como é que eu resolvo, como é que eu me melhoro nisso. Ou então simplesmente falar, e daí? E aí a gente deixa que o desconforto nos ensine, nos doutrine, nos melhore, nos fortaleça. Não devemos deixar de evoluir por medo ou vergonha do olhar do outro sobre nós. E sabe por quê? Porque, na verdade, a vida, ela tá acontecendo por você e não contra você. Não precisa se preocupar e confia no processo. E é hora de referências. E eu tenho uma referência incrível para compartilhar com vocês. É um documentário da National Geographic que tá na Hulu disponível. E que é com Will Smith. Chama Pole to Pole, de polo a polo. E é o Will Smith viajando. Ele começa no Polo Sul, né? E ele vai para determinados lugares no mundo e finaliza no Polo Norte. E, gente, é muito incrível porque vocês sabem, o Will Smith teve aquela situação que ele deu um tapa na cara do Chris Rock no Oscar. E aquilo foi muito ruim para a vida dele, para a carreira dele. Ele foi banido por 10 anos de pisar em qualquer cerimônia do Oscar. Então, isso mexeu muito com o Will Smith, né? E nesse documentário, que tem por volta aí de uns 6 ou 7 episódios, ele comenta sobre isso, sobre como ele se sentiu, sobre como ele via, né, que ele destruiu praticamente uma carreira inteira que ele criou em 1 segundo ali.
Claro que ele não destruiu, né, a carreira dele, mas ele destruiu muita coisa ali com aquele tapa. E, e é muito legal ver na série, conforme ele vai viajando, ele vai encontrando problemas, né, climáticos, problemas dos lugares, do habitat das pessoas, e também vai encontrando soluções e como ele vai correlacionando isso com o que aconteceu com ele no Oscar e como ele se sentiu e o que ele acha, né, da própria experiência dele, de um jeito muito vulnerável, assim. E só que é muito forte, pode ser tão vulnerável assim, né? Tem tanta coragem pra se expor dessa maneira. Então, essa ótima referência, gente, de documentário aí. São 7 episódios, então ele só tem meia hora, o que é ótimo, então fácil de assistir, assim. E gostoso, e você aprende muito. National Geographic, né, gente? Eu sou particularmente muito fã de tudo que a National Geographic faz. E eu também quero citar aqui um poema do Mário Quintana de referência pra gente poetizar a nossa vida um pouco. É o poeminha do Contra, e ele diz assim: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu passarinho. Bom, então é isso, estrelas do cosmos. Espero que esse episódio tenha contribuído de alguma maneira para sua evolução. E é para isso que esse podcast existe, né? Para contribuir com a evolução das pessoas e para treinar a gente na mentalidade de cosmos, que é a mentalidade criadora. Daqui a gente toma posse da nossa vida, que a gente toma a responsabilidade pela nossa vida e resolve os nossos problemas sem medo e não tem medo de novos problemas, porque a gente sabe que é capaz de dar conta deles. E eu quero pedir para vocês agora, por favor, para que vocês colaborem então com o nosso crescimento, curtindo, compartilhando, comentando. Aliás, comenta aí um emojinho de cabeça se você se conectou com alguma informação aqui desse episódio, se você aprendeu aí uma nova maneira de lidar com os seus problemas. Comenta um emojinho da cabecinha explodindo, assim, que ele é muito legal. E, por favor, segue a gente nas redes, no Instagram, no YouTube. Por favor, se inscreve no canal, dá o seu like, por favor, comenta. É mesmo importante. Eu realmente preciso da ajuda de vocês para que esse podcast cresça e possa chegar em mais pessoas e contribuir com a evolução de mais pessoas. E sabe por que isso é importante? Porque o progresso é igual à felicidade. E todo mundo fica mais feliz quando sente que está progredindo. E gente feliz não enche o saco. Até semana que vem.